Bom, boa tarde. Bem-vindos ao Astronomia Meio-Dia de hoje. Hoje a gente recebe o Dr. Éder Martioli. Ele é pesquisador no Laboratório Nacional de Astrofísica, onde ele é gerente do Escritório Nacional do Observatório Gemini no Brasil e membro do Comitê Nacional de Alocação de Tempo do Gemini. E, além disso, ele é astrônomo de suporte do Observatório SOAR. Ele fez o mestrado e o doutorado dele no INPE, o bacharelado no Instituto de Física de São Carlos da USP, e entre 2010 e 2013 ele foi astrônomo residente no CFHT, que é o Canada France Hawaii Telescope. Ele tem experiência na área de astronomia óptica infravermelha, com ênfase em exoplanetas, anãs marrons e binárias de baixa massa. Então ele é um grande especialista aí nas várias técnicas de detecção e análise desses objetos. Ele vai falar então hoje um pouco sobre essas técnicas, né, de detecção dos exoplanetas e como os avanços tecnológicos ajudaram nisso. Então, obrigado por ter aceitado o convite, viu, Éder? Alô? Vocês me escutam? E só uma coisinha, depois do final da palestra, quem quiser, o Éder também trouxe material do LNA e alguns cartões postais aqui bem bonitos de imagens astronômicas. Vocês podem pegar depois, fiquem à vontade. Isso mesmo, gente. Fica à vontade, tem uns panfletos para divulgar um pouco do trabalho do LNA. Bom dia, boa tarde, quem já almoçou, quem não almoçou. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, obrigado ao IAG por permitir eu vir aqui falar um pouco com vocês. Vou começar a minha apresentação fazendo uma demonstraçãozinha. E essa demonstração... Rodrigo, tem como acender a luz aqui na frente de novo? Ela tem a ver com a apresentação, então, para vocês terem uma ideia, um pouco de uma introdução. Vai. Aqui eu tenho 3 copinhos desses de café com água dentro. E se vocês olharem para esse copinho, eu tirei uma foto, vocês não sabem dizer qual copinho tem a água mais gelada, né? Mas aí eu trouxe uma câmera especial aqui, essa câmera, ela tira foto em infravermelho, em comprimentos de ondas mais longos, frequências menores da luz. E você consegue distinguir qual copo tem água mais gelada com essa foto, certo? A gente usa uma técnica muito parecida na astronomia, justamente para descobrir coisas desse tipo, para você saber informação que não é disponível em comprimentos de onda óptico no visível. Então, que você olha uma imagem astronômica assim, você não pode dizer se aquele copinho é mais frio ou mais quente que o do lado. E essa imagem você já consegue. E aí, nesse caso, ele está a uma temperatura mais ou menos de 15 graus. Esse instrumento não é tão calibrado assim, então não dá para acreditar muito. Bom, agora vamos começar a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo trazer... Vamos ver se vai sair. Saiu? Tá jóia. Tá. Então, essa apresentação é basicamente sobre técnicas de detecção de exoplanetas. Eu vou dar uma ênfase especial na parte de instrumentação, ou seja, nos instrumentos que são utilizados para esse tipo de trabalho. Então, é um trabalho que é recente. A primeira detecção de um exoplaneta ocorreu na década de 90, 92, em torno de uma estrela que não é uma estrela comum, é um pulsar. Depois, em 96, a primeira detecção de um planeta, um exoplaneta, em torno de uma estrela parecida com o Sol. Então, por que demorou tanto para se descobrir os exoplanetas? E hoje, eu espero que vocês saiam daqui com uma ideia melhor, qual é a dificuldade de se fazer isso, e o que está sendo feito. E para exemplificar o que está sendo feito, eu coloco 2 instrumentos que eu vou falar principalmente aqui, e vocês vão escutar bastante sobre esses 2 instrumentos. Então, eu começo dizendo que a astronomia ela mudou muito a forma de operar, a forma de produzir ciência, de se investigar os astros. Isso há 1 ou 2 séculos atrás, a forma que funcionava a astronomia dependia muito do trabalho
do astrônomo no telescópio, muito tempo de observação, análise no olho nu, você olha, ou você tira uma foto, uma placa fotográfica, então você gasta muito tempo naquele tipo de análise. Hoje em dia, eu coloco 2 exemplos aqui de telescópios que estão ainda em projeto, não são, um deles, o LST, está sendo construído e o ELT ainda nem começou a construir. São projetos que têm uma visão completamente diferente. Eles não esperam que nenhum astrônomo vá até lá e faça as observações. Esses dados vão vir por instrumentações que vão coletar automaticamente para ter tudo sob controle, controlado por computadores, mas que vai produzir uma quantidade muito grande de dados, e a função do astrônomo vai ser principalmente de processar esses dados, de analisar esses dados. E, particularmente, esses projetos novos, muda bastante na astronomia também, que eles são muito dependentes da tecnologia. Porque você depende tanto de tecnologias novas, você tem que desenvolver, ou o domínio de tecnologias existentes que você tem que utilizar para se produzir uma ciência que seja significativa para o nosso tempo. Então, o que são esses exoplanetas? Eu coloco 2 exemplos aqui que não são exoplanetas, são planetas do sistema solar. O planeta Júpiter, uma imagem óptica no visível, como a imagem dos copinhos branco, né? E uma imagem de Saturno no infravermelho, como aquela imagem que vocês viram dos copinhos em colorido. Então, um exemplo de planetas do sistema solar, só que esses planetas, eles são basicamente, quando a gente fala de exoplanetas, é o tipo de coisa que a gente está olhando lá fora, mas ao invés de estar em torno do Sol, está em torno de uma outra estrela. Então são Júpiteres, Saturnos, Terras, Martes, em torno de outras estrelas. Esses são os exoplanetas. E o que se descobriu, na verdade, é que eles são bem diferentes. Eles se encontram características de planetas bem distintas daquelas do sistema solar. Não somente iguais ao sistema solar, mas também adicionais. Por exemplo, planetas do tamanho de Júpiter, mas tão próximas da estrela quanto Mercúrio, por exemplo. E eles se tornam muito quentes, vocês vão ver. Eu vou falar um pouco desses tipos de planetas. Então, e onde que estão esses planetas? Essa é uma foto tirada com o telescópio CFHT, com uma câmera que chama Megacam, e basicamente cada pontinho que vocês veem aqui, em cada cor diferente, é uma estrela. Então os exoplanetas estão em torno de outras estrelas. Cada uma dessas estrelas possui uma chance de ter um sistema planetário se formando lá. E ter planetas já formados, ou planetas que se formaram e depois ou foram engolidos pela estrela, ou foram ejetados para o espaço, ou que nunca formou planetas também. Mas esses são os candidatos, todas as estrelas no céu basicamente são candidatas a ter exoplanetas. Então a busca de exoplanetas é buscar em torno das estrelas. As estrelas nada mais são do que sóis, são como o nosso Sol é uma estrela. Então é lá que a gente, em cada uma dessas que a gente procura. Então, esse processo de formação de planetas é um processo que acredita-se ser natural, de formação da própria estrela. Quando a estrela se forma, numa nuvem de gás que colapsa, né, gravitacionalmente, a gravidade dela puxa o gás para dentro, e o que sobra em volta, tem poeira, gases que sobram em rotação em volta da estrela, é o que forma esses planetas. Então, isso pode acontecer basicamente com qualquer estrela. Claro, tem estrelas que têm processos físicos que favorecem, outros que favorecem menos a formação, mas existe aí a possibilidade de formação de planetas dessa forma como como foi explicado. Bom, mas o que se tem de dados reais por aí, dizendo qual que é a fração de estrelas que tem planetas? Isso é um estudo recente que foi feito com dados principalmente da missão, vocês já ouviram falar, da missão Kepler, que é um satélite, um telescópio colocado no espaço. Eles observam um lugar, uma região do céu, e monitora continuamente para procurar planetas pelo método dos trânsitos, eclipses, basicamente, que causa pela passagem do planeta na frente da estrela. Então esse satélite descobriu uma quantidade imensa de planetas, né, mais de 2.000 candidatos, e com os candidatos confirmados, eles fizeram uma estatística para saber qual que é a fração de estrelas que possui planeta.
Esses são os resultados. Então você vê que a fração aumenta, na verdade, com o tamanho do planeta, mas aumenta ao contrário. Quanto menor o planeta, é mais fácil você encontrar um planeta na estrela, ou maior é a chance. Então ali, traduzindo esse número, seria mais ou menos planetas do tamanho da Terra, ele tem 10% de chance, ou seja, 10% das estrelas que você olhar, você vai encontrar um planeta do tamanho da Terra, pelo menos. Tá? No caso de Júpiter, eles são mais raros, porque eles são maiores, eles precisam de mais material para agregar, para formar ele. Então, eles têm mais uma chance de 1% de ocorrência. Bom, e aqui esse gráfico eu mostro os planetas conhecidos. Cada pontinho desse é um planeta que foi detectado já. As cores indicam técnicas diferentes. Então, vocês veem que eles se aglomeram, né? Tem o vermelho mais para cá, o azul mais para cima, o cinza mais pelo meio. Então, cada técnica, cada tipo de instrumento que você usa, cada tecnologia diferente que você usa para detectar um exoplaneta favorece regiões desse gráfico aqui. Esse gráfico ele é a massa do planeta, o tamanho dele, e a distância orbital, como se fosse a distância da Terra ao Sol, a distância de Mercúrio ao Sol. Então, conforme você vem para a direita, vai aumentando a distância e aumenta a massa para cima. Então você vê que, por exemplo, no vermelho, né, que é o método de velocidades radiais, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ela favorece mais órbitas mais distantes e massas maiores, ou seja, o planeta tem que ser mais pesado para você enxergar ele. E trânsitos já favorece para órbitas menores, não favorece órbitas maiores, porque a chance de ocorrência de trânsito diminui conforme você vai para mais distante da estrela. Então, e aqui como referência tem os planetas do sistema solar, né? Júpiter, Saturno, Netuno. É sempre interessante olhar para esse gráfico para você falar assim, olha que Marte onde está. Está numa região isolada. Ou seja, a instrumentação, a tecnologia que a gente possui hoje ainda não seria capaz de detectar o planeta Marte. Seria, em algumas situações específicas, no método dos trânsitos, por exemplo, seria capaz de detectar a Terra e Vênus. Isso na melhor das hipóteses, na melhor das circunstâncias. Então, nós ainda não estamos lá, não estamos no momento que a gente ainda pode se dizer com certeza que a gente está enxergando as terras que existem por aí, porque nossa tecnologia ainda não é suficiente. Por isso a gente precisa continuar trabalhando na tecnologia para conseguir, quem sabe, encontrar planetas mais parecidos com o nosso. E o que é parecido com o nosso? A definição de parecido com o nosso não é somente o tamanho. Tem uma coisa que os astrônomos definiram, aí, os astrônomos junto com os biólogos, né, fizeram um time aí de astrobiólogos e definiram uma coisa que eles chamam de zona habitável. A zona habitável é uma região em torno da estrela, né, que é essa região verde aqui, onde qualquer corpo, qualquer coisa que tiver a essa distância da estrela, vai estar recebendo uma radiação tal da estrela, uma energia que vem irradiada por energia solar, por exemplo, que quando ele entrasse em equilíbrio aqui, o planeta teria ou o corpo teria uma temperatura suficiente para água líquida, na forma líquida, ou seja, entre 0 e 100 graus Celsius. Tem mais detalhes nessas definições, porque depende um pouco também da pressão que vai ter a atmosfera do planeta, depende do tamanho, depende, né, porque pode ser um planeta que tem um efeito estufa muito grande, então ele fica mais quente do que simplesmente a radiação da estrela. Mas são detalhes, só que essa é a definição básica da zona habitável. É isso que os astrônomos procuram lugares onde um planeta parecido com a Terra, do tamanho da Terra, que a gente sabe, como exemplo, a própria Terra, que ele pode comportar vida, e que esteja a uma distância suficiente da estrela que a água lá não vai estar nem congelada e nem evaporada. Tá certo? E existe um dos objetos, daquele monte de pontinho que vocês viram lá, um deles, detectado com a missão Kepler, na verdade, ele tem uma característica muito parecida com o que estão procurando. Por isso que, quando foi descoberto, ele saiu na mídia e tudo, né? Que ele tem um tamanho parecido com o da Terra, você comparar o tamanho dele ali. Isso não é uma imagem do planeta, tá? Isso é uma concepção artística, porque você não vê imagens, você vai ver só gráficos que te indicam o tamanho do planeta. Mas aí foi como comparação esse tamanho. E ele reside ali numa distância da estrela que está na zona habitável. Só que essa estrela é diferente do nosso Sol, viu?
essa zona habitável dessa estrela está bem mais próxima da estrela. Por quê? Porque a estrela é mais fria, então ela tem um campo de radiação menos intenso do que o Sol. Então ela permite que planetas estejam mais próximos, recebendo radiação suficiente para a água ficar líquida e não evaporar. Tá, então como que detecta esses planetas? Vamos falar um pouco desses métodos de detecção. Eu vou explicar, na verdade, não o método, mas eu vou explicar as limitações que tem para os métodos. Uma das limitações muito grandes, que foi por muitos anos da história da astronomia, não deixou nem que os astrônomos imaginassem que seria possível detectar um exoplaneta, é porque já se esperava pelo próprio, se você pegar um planeta no sistema solar, a Terra, por exemplo, e colocar o Sol na posição da estrela mais próxima, a distância da Terra ao Sol vai ser uma distância muito pequena. Então a separação, que a gente fala de separação angular, ela é muito pequena entre o planeta e a própria estrela. Como comparação aqui, eu coloquei assim, né? Então, se a gente estiver olhando para a estrela, você tem que olhar para a estrela e depois tem que olhar para o exoplaneta. Então, essa é a separação, é o ângulo que separa uma visão da visão do outro. Essa separação dá para calcular com essa formulinha aí, onde esse número aqui está em distâncias da Terra ao Sol, unidades astronômicas, isso aqui está em parsecs, que é mais ou menos 3,26 anos-luz ou 31 trilhões de quilômetros a quantidade de um parsec. É isso que equivale. Então, só para exemplificar, se você pegar um planeta a mesma distância da Terra ao Sol, por exemplo, em Alpha Centauri, ele estaria a menos de 1 segundo de arco. 1 segundo de arco, que é esse sinalzinho aqui, né? Ele significa o quê? Significa, você pega um grau, divide por 60, dá 1 minuto, divide por 60 de novo. Então, divide por 3.600, é o que equivale a 1 segundo. É menos que 1 segundo. Astrônomos, se tiver astrônomos na plateia, já vai pensar, nossa, se eu vou no observatório lá, eles me falam que eu consigo ver no máximo uma resolução de 1 segundo de arco. Isso é uma limitação da própria atmosfera. Então, isso está abaixo da limitação da atmosfera. Isso para a estrela mais próxima. Se você for pegar uma estrela aqui, por exemplo, a 50ª estrela mais próxima do Sol, uma unidade astronômica estaria a 0,21 segundos de arco. As estrelas, as 1000 estrelas mais próximas do Sol, a uma distância menor de 15 parsecs, estaria a separação angular de 0,07, uma fração pequena já do segundo de arco lá. Então isso aí já começa a ficar bem complicado para observar, porque ele está muito próximo. Um outro problema que tem, além dele estar próximo da estrela, a separação angular ser pequena, a estrela é muito mais brilhante do que o planeta. Então você está olhando para um negócio que está é difícil de separar os dois, e ainda por cima tem a estrela que está brilhando muito mais. Quanto mais, né? Vamos ver. Esse gráfico aqui mostra o que a gente chama de seria a distribuição espectral, ou seja, quanto de luz, qual que é o brilho de um certo corpo em várias frequências na luz, várias comprimentos de onda. Como referência, eu coloquei aqui a faixa do visível e aqui a faixa do infravermelho. Tá? Então aqui tem uma foto de Júpiter no visível e uma foto de Júpiter no infravermelho. Então aqui tem, como exemplo, eu coloco aqui o planeta Júpiter, Vênus, Terra, Marte e um HJ que significa Hot Júpiter, ou Júpiter quente, que é um daqueles planetas iguais a Júpiter que está próximo à estrela. Então vocês veem aqui que a diferença de brilho no visível de Júpiter para uma estrela do tipo do Sol é coisa de, quanto que vale isso aí? 100 milhões, é isso? 8 zeros são 100 milhões, né? 100 milhões de vezes. E quando que, se você olhar no infravermelho, por exemplo, né, dá quase a mesma coisa para Júpiter, mas para esse cara aqui, o Hot Júpiter, já dá só 1000 vezes. Só entre aspas, né? É uma coisa 1000 vezes menos brilhante. Então, por isso que os Hot Júpiter são mais fáceis de serem detectados, e no infravermelho, que favorece, do que planetas como Júpiter, Vênus, a Terra. A Terra estaria uma diferença de mais de 1 bilhão de vezes o brilho. Bom, e talvez alguns de vocês se perguntaram por que a estrela tem essa forma e o planeta tem essa forma de duas corcovas aqui, né? Se fosse o Pão de Açúcar lá, né?
Porque essa primeira cor cova é a luz refletida da estrela. Todo mundo aqui já ouviu falar que os planetas refletem a luz do Sol, mas eles também emitem luz própria no infravermelho. Então, essa é a luz própria deles e aqui é a luz refletida da estrela. Tá? Você vê que todos os planetas praticamente têm essa estrutura. Aqui é aquela mesma imagem de Júpiter para mostrar como um planeta emite no infravermelho, como você consegue ver características distintas, né, no infravermelho. Você não está olhando para as mesmas características, mas você consegue descobrir coisas novas. E alguns, no caso dos planetas, tem a vantagem de ele ser mais brilhante no infravermelho. Favorece a detecção. E aqui é um gráfico bem parecido com aquele outro, né, da estrela com o planeta, né, da distribuição espectral, mas aqui só mostrando o infravermelho e para mostrar a diferença entre um Júpiter quente e o Júpiter, que tem mais ou menos uma diferença aí de 1 milhão de vezes. Então, esses são desafios para os métodos diretos, né? Se você quiser olhar diretamente para o planeta. Mas se você quiser olhar indiretamente para o planeta, que são as primeiras detecções, e a maior parte das detecções foram realizadas por métodos indiretos, você tem que olhar, por exemplo, para o efeito gravitacional que o planeta causa na estrela, na posição da estrela. Como assim, né? Da mesma forma que o planeta gira em torno da estrela, a estrela também gira em torno, não do planeta, mas na verdade o planeta gira em torno do centro de massa do sistema, onde equilibra a massa dos dois corpos, que normalmente se encontra até dentro da própria estrela. Só que a estrela também realiza movimentos em torno desse centro de massa. Então, quando a gente mede por métodos indiretos, a gente está olhando para a luz da estrela, só que a estrela se movimentar em torno desse centro de massa. Uma quantidade que relativamente mais fácil de se medir é a velocidade da estrela, que utiliza espectros. Por isso, eu coloco uma conta feia aqui para vocês, que é como que calcula essa velocidade. Então, essa velocidade, a gente chama de velocidade radial, é a velocidade da estrela na direção de observação, que normalmente você obtém essa quantidade medindo por espectros. Aqui é um exemplo de um desses espectros que dá para medir. Espectro é você pegar a luz da estrela e colocar num equipamento que chama espectrógrafo, e ele vai decompor essa luz. Então isso aqui você olha a luz desde do comecinho do azul ali, aí passa pelo 500, que é amarelo mais ou menos, 600, avermelhado, e vai pegando, chega até aqui próximo do infravermelho, tem comprimentos de onda de 1000 nanômetros. Então isso aqui é um espectro desses daí, de alta resolução, que a gente fala, da estrela 51 Pegasus. Esse espectro, essa estrela, ela foi aquela estrela, talvez, se vocês conhecem, eu falei para vocês que em 96 foi a primeira detecção de exoplaneta numa estrela parecida com o Sol. E foi justamente essa estrela. E esse é o espectro real observado dessa estrela. Então, eu vou exemplificar como que essa medida é feita no espectro. Então, o que se faz é o seguinte, você mede o deslocamento desse espectro, chama de deslocamento Doppler, que é para saber a velocidade da fonte que está emitindo essa luz. Agora aqui eu fiz uma brincadeira para vocês sentirem qual é a dificuldade de se detectar um exoplaneta. Exoplanetas como 51 Pegasus, né, que tem variações de velocidade na estrela, que é essa curva que vocês estão vendo aqui, de 100 metros por segundo. A gente se move mais ou menos a 2, 3 metros por segundo. Esse é o nosso andar. Então é quase que uma pessoa caminhando, né? Um carro pode quase que chegar a essa velocidade. Então é uma velocidade pequena que você tem que medir, uma variação de velocidade pequena. E quanto representa isso no deslocamento no espectro? Quanto que você tem que medir isso para se deslocar? Isso aqui, ó, tem a verdinha que vocês estão vendo aqui, seria como se a estrela estivesse em repouso, sem deslocamento. Se eu colocar a estrela, ou a fonte, né, a 10 km por segundo, que é muito mais, 10 mil metros por segundo, ela vai se deslocar esse tanto. Está nessa curva da cor meio rosa aqui, né? Agora, se eu colocar 100 metros por segundo, vai se deslocar do verde para o azul. 100, e aqui, que é aquilo ali. Então, você praticamente não vê, ele se desloca menos do que
a própria amostragem do espectro. Vocês estão vendo os pontos aqui, é o tanto que ele amostra. Então se desloca menos que isso. 10 metros por segundo você nem vê o deslocamento a olho. Eu teria que ampliar muito para vocês verem isso. Então é esse tipo de medida, você usa esse espectro para fazer esse tipo de medida. Para vocês verem quão difícil que é. E esse é um planeta grande, hein? Hoje em dia já se detectam planetas por esse método numa precisão de 1 metro por segundo. Bom, então eu já dei uma introdução do que acontece, quais são os desafios dos exoplanetas, né, de detecção de exoplanetas. Então, o que se faz para vencer esses desafios? Você tem que usar instrumentação. O que é uma instrumentação astronômica? Instrumentação astronômica são instrumentos que são acoplados ou não ao telescópio e utilizados em observações astronômicas, para obtenção de dados, medidas, controle de instrumentos, monitoramento. Então, tudo isso são instrumentos que se usam na astronomia. Exemplos, por exemplo, o espectrógrafo, para ter um espectro daqueles que eu mostrei para vocês, detectores, polarímetros, termômetros, barômetros, encoders, coisas, tudo equipamentos que auxiliam, que tomam medidas que vão te auxiliar depois para você fazer uma análise para obter uma informação de fontes astronômicas. Então aqui eu vou descrever dois instrumentos, né? Um deles o GPI, ou GPI, como falam por aí, que é o Gemini Planet Imager, ou o imagiador de planetas do Gemini. Gemini é um observatório. E o outro é o SPIRU, que é o Spectropolarimetry Infrarouge, que é o espectropolarímetro no infravermelho. Então essa é a tradução. Esses dois, o que eles têm de especial, esses dois instrumentos? Uma das coisas é que... bom, eu vou falar... Deixa eu explicar primeiro por que eles foram escolhidos, né, para essa apresentação. Primeiro porque eles foram desenhados especificamente para observar exoplanetas, ou para detectar exoplanetas. Eles têm características únicas que foram feitas só para a detecção de exoplanetas. Se estivesse falando, vamos usar ele para outra coisa, tinha muitas das tecnologias que envolvem nele não precisariam. Então, ele possui tecnologias exclusivamente desenvolvidas para exoplanetas. Eles envolvem técnicas fundamentais da área de astronomia, ou seja, eles são úteis para qualquer coisa, não só para exoplanetas, né? Eles têm que ter uma precisão suficiente para detectar planetas, mas também serve para outras áreas. E ele possui, os dois instrumentos, eles possuem participação brasileira e acesso da comunidade brasileira. Então, pesquisadores aqui do IAG ou de outras instituições do Brasil vão ter acesso, têm acesso já ao GPI e vai ter acesso ao instrumento SPIRU. E são colaborações internacionais, porque hoje em dia você não faz uma coisa sozinho. Essas coisas são caras, essas coisas são complicadas, precisam de especialistas de lugares diferentes, de diferentes lugares do mundo, precisam formar times internacionais que construam esses instrumentos. Então, o que são esses instrumentos, né? O GPI é um espectro imagiador, faz imagens com espectros, e polarímetro de campo integral no infravermelho, com altíssima resolução espacial, baixa resolução espectral e pequeno campo de visão. Então, eu já falei algumas das vantagens e desvantagens dele, né? Vantagem é que ele tem tudo até a metade da frase aqui, com altíssima resolução espacial, depois ele tem baixa resolução, mas pelo menos tem, e um pequeno campo. O SPIRU é totalmente diferente, ele tem ele é um espectro polarímetro, né, parecido com o GPI, mas também no infravermelho, só que de alta resolução espectral, diferente desse aqui que é de baixa resolução espectral. Isso faz toda a diferença para certas medidas. Tem altíssima estabilidade térmica para medir as velocidades radiais e abrange o campo de visão bem limitado, a gente vai ver isso. Bom, então aqui é um resumo desses dois, do que cada um desses instrumentos produz. Qual que é o tipo de... Porque você pensa assim, se eu coloco minha câmera no telescópio, ele é um instrumento que está acoplado ao telescópio, ela produz uma imagem. Que tipo de imagem esses instrumentos produzem? Ou são imagens, né? Que tipo de dados eles produzem? No caso do GPI, que eu vou falar primeiro, ele produz imagens de um campo de 2,8 por 2,8 segundos de arco, ou seja, bem pequenininho. Só que cada imagem cada pixel dessa imagem, ela é um espectro de baixa resolução. Isso que a gente chama de
campo integral, espectroscopia de campo integral. Então, cada pixel você pode ter uma informação daquele espectro, daquela distribuição de luz, de brilho no espectro. E, além disso, ele também faz polarimetria. Ele permite medir polarização. Tem uma resolução angular muito grande, boa, de 0.01. Lembra daquela conta que eu fiz para separação angular? Então, ele consegue detectar planetas à distância da Terra para estrelas bem próximas daqui e mais distantes do que a Terra para estrelas mais distantes. E ele atinge um contraste de mais ou menos 1 milhão de vezes. Então, planetas de até 1 milhão de vezes menos brilhantes do que a estrela, ele é capaz, porque ele tem um sistema que chama coronógrafo, ou seja, ele tampa a luz da estrela no meio aqui para poder observar com mais sensibilidade coisas que estão muito próximas da estrela. Tá? Bom, então ele faz uma imagenzinha que você consegue ter informação de cores. O Espiru não faz imagem daquela forma. O equivalente, se você pegar uma imagem, a mesma imagem do céu observada pelo Espiru, ele tem uma abertura aqui, ó, que coleta toda a luz nesse raio aqui, nesse círculo, e joga ela para dentro de uma fibra óptica. A fibra óptica vai carregar a luz até o espectrógrafo. Quando chegar lá, a luz está toda embaralhada. Então, você não resolve nada que está aqui dentro. Você não sabe se tem um planeta aqui, se tem aqui, se tem aqui. Basicamente, você está olhando para a luz da estrela. E essa luz vai ser espalhada pelo espectrógrafo, formando como se fosse esse arco-íris aqui, ou aquele espectro que eu mostrei de 51 Pegasus. Então, esse que vai fazer o Espiru. Só que ele vai funcionar no infravermelho. Já existem espectrógrafos parecidos com o Espiru no óptico, mas ele vai ser o primeiro da espécie no infravermelho. A vantagem no infravermelho é que você começa a observar estrelas bem mais frias do que o Sol. Qual que é a vantagem de uma estrela mais fria que o Sol? Os planetas que estão na zona habitável estão mais próximos da estrela. Então ele vai ter uma capacidade maior de detectar planetas na zona habitável. Essa é a grande vantagem do Espiru. Eu vou falar o telescópio Gemini, onde é instalado o GEPI, é um telescópio de 8 metros, aqui está o telescópio. Esse espelho aqui ele tem 8 metros de diâmetro. Ali é o prédio do telescópio, lá no Cerro Pachón, no Chile. E aqui é uma imagem do espelho quando foi construído, antes dele ser aluminizado. E um monte de gente aí do lado com escala de tamanho do espelho. Por que precisa de telescópio grande? Alguém já pensou nisso? Aqui eu fiz uma outra conta. Uma imagem de uma estrela, uma imagem perfeita de uma estrela feita por um telescópio, ela tem uma aparência como aquela. Aquele padrão de círculos concêntricos chama padrão de difração. Isso ocorre porque o telescópio coleta luz e a luz interfere com ela mesma, formando um padrão de difração para uma abertura circular, que é a abertura do espelho que coleta a luz. No entanto, quando a gente olha para uma imagem de uma estrela do telescópio, ela não é daquele jeito, ela é toda borrada. Ela é mais parecida com aquela outra que eu mostrei. Por quê? Porque a própria atmosfera ela faz variações, turbulência atmosférica, faz a luz variar de posição, de forma que ela vai borrar essa imagem e vai dar aquela limitação que eu falei para você de 1 segundo de arco. Tem uma conta que você pode fazer, colocando o diâmetro do espelho aqui embaixo, e aqui é o comprimento de onda da luz que você está observando, e você vê qual que é o tamanho da estrela, a ideal, né? A imagem da estrela ideal, o tamanho dela aqui, no centro. Seria a resolução espacial de um telescópio. Do Gemini, que tem 8 metros, é 0.063 segundos de arco. O Hubble, por exemplo, que é considerado um telescópio muito bom, só que ele só tem 2.4 metros o diâmetro do espelho dele. Ele é pior do que o Gemini. Só que você vê imagens melhores. Por quê? Porque não tem atmosfera. O Hubble está para fora da atmosfera. É um telescópio espacial. Porém, se pode usar uma técnica que chama ótica adaptativa, que você corrige a turbulência atmosférica, efeitos de turbulência atmosférica, e você consegue obter imagens com o Gemini naquela resolução. E aí que entra a necessidade de um telescópio maior. Porque com um telescópio menor, você não conseguiria... Você tem um limite físico, você não tem um limite simplesmente pela atmosfera, que dá para corrigir. Então, o efeito é esse. Você tem uma estrela dupla, se seu telescópio consegue resolver, você vai ver as duas imagens das estrelas. Se ele não consegue resolver, você vai ver uma imagem só, embora continue tendo duas estrelas aqui nessa imagem. Entendeu? E a outra vantagem de ter um telescópio grande é
a área coletora de luz. Quanto maior a área, maior a quantidade de fótons, de energia que você coleta da estrela, do planeta. Então você consegue detectar uma coisa muito fraca, um planeta, por exemplo, muito fraco, porque você está coletando a área inteira do espelho do telescópio de luz e concentrando ela no foco. No caso, um exemplo aqui, eu fiz o cálculo para o Gemini também, a área dele é de 200 metros quadrados, dá um bom terreno isso aí, né? É a área do espelho do Gemini. E a área do espelho do Hubble é 4,5 metros quadrados. Então, o Gemini tem aí 40 vezes maior a área de coletor, 40 vezes maior sensibilidade, número de fótons de energia coletada, do que o próprio Hubble. Então, aí as fotos do instrumento do GEPI, aqui é uma foto dele, tamanho mais ou menos de um carro grande aí, as pessoas de pé. Aqui é um esquema do GEPI, mas eu vou falar um pouco mais dele. Quais conceitos tecnológicos são envolvidos nesse instrumento, no GEPI? Ele tem ótica adaptativa extrema, para correção da atmosfera, tem controle preciso da frente de onda, supressão do padrão de difração, isso para ajudar na coronografia, tem um coronógrafo de LIO, realiza espectroscopia para aumentar a informação que você pode ter do objeto, para caracterizar o objeto que você observa, detector infravermelho para melhorar o contraste, polarimetria para observar discos, a gente vai ver depois, e duas técnicas inovadoras de redução de dados. Você usa imagens deslocadas uma da outra para fazer uma imagem diferencial com ela mesma, para você aumentar a sensibilidade da sua detecção. Tanto espacial quanto no espectro. Aí são subsistemas do GEPI, ele tem o sistema de ótica adaptativa, tem o sistema de coronógrafo aqui. O sistema de ótica adaptativa ele é realimentado tanto em primeira ordem ali, pelos espelhos, pelo sensor de frente de onda, quanto pela luz que é perdida quando você põe um coronógrafo, né? Quando você põe um coronógrafo, você bloqueia a luz da estrela, mas você não desperdiça essa luz, você coloca a luz da estrela de volta para realimentar na ótica adaptativa. E a câmera científica que faz a coleta dos dados. Para entender melhor esse sistema de ótica adaptativa, basicamente você tem uma onda de luz que está entrando aqui, está chegando aqui no seu telescópio. Antes dela bater, esse seria o telescópio, né? Antes dela chegar no telescópio, você coleta uma amostra dela. Normalmente essa amostra está no óptico, está no visível, não está no infravermelho. Você deixa passar a luz infravermelha. Aí, esse sistema que se chama sensor de frente de onda, ele mede a forma dessa deformação. E ele alimenta esse espelho, isso aqui é um espelho deformável, para mudar a forma do espelho. E ele muda a forma de forma que ele vai corrigir essa deformação atmosférica e a luz refletida aqui vai estar mais plana do que a que entrou. E aí seu sistema detecta uma imagem com maior resolução, sem a aberração atmosférica. Isso ele fica fazendo um loop, ele fica realimentando o tempo todo para corrigir, porque a atmosfera é variável. E aqui é um exemplo desse sistema funcionando num telescópio. Então ali é com o sistema desligado, essas duas imagens foram tiradas na mesma hora. Você tirou uma imagem com o sistema desligado, você liga o sistema e tira a imagem de novo. Então vocês veem a diferença de resolução espacial só pela correção atmosférica que foi feita. A espectroscopia de campo integral do GEPI, ela usa um sistema de microlentes. Então cada lente dessa vai coletar um pedacinho do céu, de luz do céu, e vai formar, no plano detector, se não tivesse o prisma, ela projetaria vários pontinhos aqui separados um do outro. Como tem um prisma, esses pontinhos vão dispersar. E essa dispersão é onde você tem a informação espectral. Cada pontinho desse reproduz uma região pequena do céu. Aqui é o coronógrafo que é utilizado no GEPI, que é uma das peças fundamentais para detectar exoplanetas, devido à necessidade de observar altos contrastes, né? Ele usa um coronógrafo de LIO e uma máscara que adapta, que é feita para suprimir os padrões de difração do espelho. Aí é uma foto do GEPI chegando ao Gemini, num caminhão.
A própria logística desses instrumentos, isso não é uma particularidade do GPy, de qualquer instrumento, a própria logística de levar os instrumentos de um país para o outro, às vezes vai de navio, às vezes vai de avião, montar eles, desmontar em um lugar, montar no outro, são coisas que você tem que pensar muito tempo antes, existe todo um planejamento que não é simples. Aí ele sendo montado, aquela mesma imagem que vocês viram antes, aí é ele aberto no laboratório, quando estava sendo montado já lá no Gemini, e aí o GPy aqui colocado no telescópio Gemini, pronto para ser utilizado. Aqui é a equipe que observou ele pela primeira vez, que estava fazendo o comissionamento do instrumento, para testar ele pela primeira vez, numa sala de controle do observatório, onde faz essas observações. Aqui é a primeira observação feita com ele, uma estrela. Claro, você não vai olhar para uma coisa complicada, você vai começar olhando para uma coisa simples, e é uma estrela brilhante, simplesmente, onde você pode ver o padrão de difração do telescópio de 8 metros do Gemini. E aí foi o primeiro exoplaneta observado, não foi detectado, ele foi só reobservado com o Gemini, mas para demonstrar a capacidade do GPy. E aqui é uma foto dele do exoplaneta, e aqui a luz da estrela foi bloqueada pelo cronógrafo. Esse é o exoplaneta em torno da estrela Beta Pictoris. Aí um exemplo da imagem bruta do GPy, e aqui é a imagem de Beta Pictoris reduzida, depois de você fazer o processamento. Então, o próprio processamento das imagens requer um desenvolvimento de tecnologia que é muito sofisticado, porque não existe no mercado nenhum software que faz redução de dados do GPy. Você tem que criar esse software, você tem que criar a técnica para fazer esse tipo de redução. Aquela imagem não parece com nada, né? Não tem nenhuma informação ali que aqui você já consegue ver a informação, sabe? Você consegue medir a distância do planeta à estrela, você consegue medir o fluxo dele, quanto que ele brilha. Depois você faz análises físicas nesse planeta. Aqui é um outro exoplaneta, um sistema de exoplanetas que foi detectado com o GPy também, são 3. 2 deles mais brilhantes, o C e D, obtiveram espectros, e nessa hora que você vê a vantagem de ter o campo integral, que você consegue medir o espectro, a informação da luz, aparentemente eles são muito parecidos, né, na foto, só que quando você põe no espectro, um deles tem absorções que o outro não tem, que é basicamente devido a nuvens que tem foi interpretado como nuvens no exoplaneta. E aí é uma demonstração da capacidade dele polarimétrica, que você mede, aqui é sem o polarímetro e aqui é com o polarímetro. Então você sabe de onde vem a luz polarizada do disco. Esse é um disco de poeira, né, numa estrela que tem ainda, ela está em formação, então ela tem aquele disco que eu mostrei para vocês, formação planetária, está em torno dela. Então, pela imagem polarimétrica, você consegue saber a geometria, ou de onde vem, para que lado que está rotacionando esse disco, coisa que você não teria se tivesse só uma imagem da luz não polarizada. E o outro instrumento que eu vou falar para vocês, esse é o instrumento Spiru. Esse instrumento a gente tem uma maior participação, no caso do GPy, como parceiros do Gemini, o Brasil, vocês, os contribuintes, né, que usa dinheiro público, ajuda a pagar a conta do Observatório Gemini como um consórcio internacional. E esse dinheiro que é usado para fazer o desenvolvimento de instrumentação, como foi a do GPy. Mas o Brasil não teve participação técnica nele, de trabalhar no desenvolvimento técnico. A gente tem pessoas que observam, sim, astrônomos que observam, mas não que participaram. Agora, o instrumento Spiru é um instrumento que a gente participa, ele não está terminado ainda, ele está em construção, mas que a gente participa, o LNA e outros lugares no Brasil, da construção dele, testes em laboratório, e ele está sendo construído ainda. Ele tem previsão para ser finalizado o ano que vem. Ele basicamente é um espectrógrafo que está dentro dessa câmara aqui, que vocês estão vendo nesse desenho, que vai ficar numa sala separada. E aquela parte ali em cima vai ser acoplada ao telescópio. E a fibra ótica que vai levar a luz até a sala lá embaixo, são mais ou menos 35, 40 metros de fibra para levar essa luz. Então aí são todos os conceitos tecnológicos do Spiru, coisas que envolvem na construção do instrumento para permitir a detecção
de velocidades radiais com precisão de 1 metro por segundo. Essa é a missão do Spiru. Eu não vou listá-las agora, porque eu vou falar levemente cada uma delas com imagens ilustrativas, se você vai ter uma ideia melhor. Então, primeiro ele vai ser montado não num telescópio muito grande, porque ele não precisa de uma resolução espacial. Vocês viram por que não é tão importante quando você não precisa de resolução espacial. Ele vai ser montado num telescópio de 3,6 metros, que é o CFHT, Canada French Hawaii Telescope, lá no Havaí, que fica no alto do vulcão Mauna Kea, aquele branco que está ao fundo, à esquerda. E ele fica do lado do Gemini Norte. O Gemini ele é um telescópio, é um observatório que tem 2 telescópios idênticos, um no sul, nos Andes chilenos, aquele que foi montado de GEPI, e um no norte. E aí são os subsistemas, né, do Spiru. O primeiro deles é de onde vem a luz do telescópio. Ele passa pelo polarímetro. Ele passa por uma câmera que vai fazer correções de primeira ordem, só as primeiras correções para centragem da estrela. Depois vai ter o polarímetro aqui, e depois as fibras que levam a luz até o espectrógrafo. O espectrógrafo vai ser montado lá numa sala no terceiro andar do telescópio. Essa é o módulo polarimétrico, a parte que faz polarimetria. Basicamente ele tem polarímetros acoplados nessa parte aqui que vai montar no telescópio, e quando você passa a luz, você muda as posições do polarizador, como a gente brinca com aqueles polarizadores cruzados, né, que a gente olha o óculos, né, você olha um cruzado com o outro para ver apagando a luz e sumindo e aparecendo de novo. Isso é feito com mas uma precisão muito maior, para você saber exatamente qual que é a polarização da luz que entra nas fibras. E para isso você precisa de um sistema de posicionamento bem preciso, de lâminas que tenha também uma transmissão muito boa no infravermelho e que não emitam luz no infravermelho, porque isso aumentaria a quantidade de luz que você não está querendo medir. As fibras, em particular, do Spiru, é uma parte que a gente trabalhou também no desenvolvimento, lá no LNA. Elas são umas fibras que nunca foram usadas, não existem para outra aplicação. A única aplicação dela é para astronomia, por enquanto. Então, por isso tiveram que ser especialmente desenvolvidas por Spiru. No caso, vamos usar fibras octagonais feitas de vidro de fluoreto. Esses vidros eles têm uma transmissão maior para o infravermelho, então eles otimizam a transmissão no infravermelho. São bem mais caras também, porque elas têm que ser feitas sob medida para esse instrumento. Ele usa também um chamado slicer aqui na ponta, para você conseguir aproveitar ao máximo a luz sem perder resolução espectral. Uma outra novidade que tem no Spiru, já tem um módulo igual a esse num espectrógrafo óptico, mas pela primeira vez vamos fazer no infravermelho. É um sistema que chama Fabry-Perot, tem 2 vidros quase que coplanares, que chama etalon. Esses vidros eles ficam no caminho óptico de uma fibra, só que eles ficam dentro desse tubo aqui, que está colocado dentro desse outro tubo aqui, e aqui ele está sob ambiente criogênico, então está resfriado ali, o nitrogênio líquido. Por que ele tem que ser resfriado? Porque a distância daqueles 2 vidros ali vai gerar um padrão de interferência que você tem a luz em comprimentos de onda, em frequências bem definidas. Então, se você mudar um pouquinho a distância entre eles, esse padrão vai mudar de posição. Então, você tem que manter aquela posição fixa para ser uma referência na sua medida de deslocamento do espectro. Então, é isso que vai gerar esse equipamento, vai ser um equipamento de calibração, né, para manter ou garantir a metrologia na ordem de 1 metro por segundo que exige para a detecção de exoplanetas. Então, o espectrógrafo, a luz, basicamente, passa por um colimador ali, que tem do lado de lá. Depois ela vem aqui, ela passa por 3 prismas, passa por uma rede de difração que chama rede Echelle, volta para lá para o colimador e vem aqui para o detector. O CCD tem uma câmera de imagem aqui que faz a imagem do espectro aqui, e não é um CCD, ele é um detector infravermelho, na verdade. Essa câmara criogênica, ela tem uma especificação que também foi um desafio tecnológico para os fabricantes. O pessoal lá do Canadá, que está fabricando, ali já está uma foto, né,
da câmera sendo construída, um dos desafios dela é esse número aqui, ó. Ela tem que ter uma estabilidade térmica de 2 milikelvins, ou seja, a temperatura lá dentro não pode, durante uma noite de observação, não pode variar mais do que 2 milikelvins. Senão, a expansão térmica dos componentes ópticos ali vai gerar deslocamentos no espectro da ordem maior do que 1 metro por segundo e vai atrapalhar a medida. Você vai achar que você está medindo uma velocidade radial e, na verdade, você está medindo uma expansão térmica do sistema óptico. Isso trabalhando numa temperatura baixa, né, de 80 kelvins, e uma pressão interna ali de 10 a menos 5, 10 a menos 6 milibar. E um outro item que teve que ser também desenvolvido para o Espiru é o detector infravermelho. Hoje em dia, já existe essa indústria aqui, né, a Teledyne, ela tem detectores, como o do GPI, por exemplo, que é feito em matrizes de 2 por 2, 2000 por 2000 pixels para detectar infravermelho. É quase que um CCD, né, mas até tem 4 mega, né, seria 4 megapixels. Só que o que acontece? Para o Espiru ele não funcionaria, porque ele ia ter o tamanho de 1/4 disso aqui. E o espectro ele não pega nessa região, o espectro pega no detector inteiro. Se você colocasse o espectro com uma câmera e conseguisse imaginar ele num detector menor, ele não ia conseguir, o tamanho do pixel ia ficar muito grande para o tamanho do espectro ia ficar muito pequenininho. Então isso aí ia atrapalhar nas medidas, não ia conseguir atingir o nível de precisão que necessita. Então, é necessário usar esse tipo de detector maior. E até então não existia, então a Teledyne está desenvolvendo agora esse tipo de detector. Tanto que a primeira remessa vai ser vendida para o Espiru. Os que existem por aí, o único que existe por aí é um que foi feito sob encomenda para testes, para um pesquisador da Universidade do Havaí. Então essa é uma coisa. E o preço desse detector, não sei se vocês sabem qual que é o preço de câmeras aí, fotográficas, é bem barato, né? Esse detector ele custa $1 milhão. Ele é a parte mais cara, é o item individual mais caro do instrumento. E é claro que a redução dos dados ela é um desafio também, que envolve... aqui eu coloquei um exemplo de um espectrógrafo que não é o Espiru, porque o Espiru não existe ainda, mas é o Spadons, um outro espectrógrafo parecido, mas no óptico, que gera dados parecidos com o do Espiru e que faz... os dados, na verdade, as imagens são iguais a essa daqui, esse monte de linhas aí, e depois você tem que reduzir ele para você obter essa informação aqui, ou seja, calibrados em frequência, em fluxo, em tudo. Então isso em si, a própria redução já representa um desafio também. Então, concluindo, não é fácil nem barato detectar exoplanetas, né? E exoplanetas, a detecção demanda um conhecimento profundo da física, da engenharia envolvida no sistema de medição, dos experimentos. Exige, sim, desenvolvimento tecnológico, que só foi possível nos dias de hoje. Então, essa é a única forma de detectar exoplanetas. Se você quer saber se existe ou não planetas em torno de outras estrelas, terras por aí, em outros lugares do universo, você tem que ir trabalhar com tecnologia de ponta. E a gente tem sorte de estar vivendo numa época que essa tecnologia chegou ao ponto de detectar os exoplanetas, porque até então não tinha sido. Então, obrigado pela presença de todos. Você falou que, pelo jeito, tem empresas envolvidas na indústria, não só... Eu queria saber, aqui no Brasil, a parte tecnológica que vocês contribuem é toda do laboratório do LNA mesmo, ou tem empresas que estão envolvidas também? De forma indireta, sim, pelo menos para o Espiru, né? Porque a gente usa empresas para comprar material para o laboratório, para comprar parafuso, metal para oficina mecânica. Então isso a gente usa, né? Indiretamente você usa a indústria. Mas no Espiru não tem nenhuma indústria brasileira que produz algo, um item tecnológico ali para o instrumento. Mas poderia, se fosse identificado uma empresa, uma indústria no Brasil que tivesse
né, cobrisse esses requisitos e ganhasse em preço, por exemplo, porque assim, são instrumentos caros, então sempre se busca a solução mais barata e que vai atender às especificações. Então, se tiver uma empresa no Brasil que tenha que atenda isso, não teria porquê, eles iam até procurar a gente para falar, a gente precisa comprar essa fibra ou esse detector, né? Mas em outros casos, tem sim, em outros casos de outros instrumentos que o LNA participa, teve participação de outras empresas fabricando partes para instrumentos. Esse foi um ponto do GPAI que eles falaram, é essencial, sabe? O instrumento não pode... a astronomia, ela começou com os astrônomos utilizando o que tinha de melhor no mercado, a melhor máquina fotográfica para fazer, só que eles tinham que se virar para reduzir os dados, né? Para revelar a foto, para depois, com os CCDs também, para reduzir os dados. Então, na astronomia não tem uma tradição muito grande do instrumento vir com um pacote de redução. Mas no caso de GPAI, eles falaram, é essencial. Por quê? Justamente pelo que você disse. Como que eu vou saber na hora que estiver olhando para o telescópio? Primeiro que você não sabe nem se está apontando para a estrela, porque você não sabe se aquilo é uma estrela ou não. É um monte de tirinha que vai ser, se você colocar uma lanterna apontando no telescópio, vai dar o mesmo padrão do que se estiver apontando para o céu. Então tem que reduzir os dados. Então isso foi uma exigência e falou, esse instrumento não pode chegar aqui sem uma redução de dados. E é uma tendência, é uma coisa que está cada vez mais, né, os grupos que desenvolvem instrumentos são exigidos que mandem junto o pacote de redução. Tanto porque quem entende dos problemas instrumentais, das calibrações que o instrumento necessita, é quem desenvolve ele, não o astrônomo que vai observar. O astrônomo ele entende muito mais da parte do objeto de estudo, né? Mas muitas vezes tem que fazer esse link, então tem astrônomos que tem que pisar nos dois lados para poder desenvolver, né? No caso do GPAI, ele tem um sistema, uma pipeline, que você, na hora que observa a imagem, o observador nem olha a imagem bruta, ele já olha direto a imagem reduzida. Claro que tem que ser uma coisa rápida, né? Se é um processamento que demora muito tempo para fazer um processamento detalhado, isso não seria prático, porque o cara tem que esperar tempo ali, 1 hora para ver uma imagem, não pode, tem que ser instantâneo. Então tem que ser um processamento bruto, talvez não tão preciso quanto o que faz depois para gerar os resultados científicos. Eles chamam de quick look, né? Está rápido. Obrigado. Quem quiser pegar os panfletinhos, as fotos do Gemini aqui.